um dos homens mais poderosos do mundo, Elon Musk, diz que acredita na moral cristã. I agree with the principles that Jesus advocated. I would say I generally agree with the teachings of Christianity. There's great wisdom in the teachings of Jesus, and I agree with those teachings. Mas será que ele vive em conformidade com essa verdade? Elon Musk, ele é idolatrado por muitos conservadores. Ele defende a liberdade de expressão, ele critica o politicamente correto e até fala em favor do cristianismo na sociedade. Mas há um problema aqui. A verdade é que a vida dele contradiz tudo isso. Filhos e mais filhos fora do casamento, mães solteiras criadas por ele mesmo, um exemplo vivo de que sem Cristo o conservadorismo do Musk não passa de um caixão limpo por fora e podre por dentro. Então fique neste vídeo até o final, porque eu vou te mostrar as polêmicas e as bizarrices da vida promíscua de Elon Musk e por que o conservadorismo sem Cristo está fadado ao fracasso. Elon Musk acaba de ter o seu 14º filho e acaba de criar mais uma família abandonada. O histórico de Musk e seus filhos pode ser demorado para eu contar aqui para vocês, porque ele não para de ter filhos. Simplesmente em 20 anos ele teve 14 filhos. Então eu vou tentar ser o mais breve possível aqui. Elon Musk teve 6 filhos no seu primeiro casamento com a autora canadense Justine Wilson. O seu casamento durou dos anos 2000 até 2008. E a polêmica aqui é que um dos seus filhos desse casamento resolveu se chamar de uma mulher trans em 2022 e não quis mais ser associado ao Musk, adotando apenas o sobrenome da mãe. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse caso. Então, após o divórcio, Elon Musk começou a namorar a atriz inglesa Talulah Riley em 2008 e se casaram 2 anos depois. E em 2012 se divorciaram. E a curiosidade aqui é que no ano seguinte o casal resolveu se casar de novo para em 2016 se divorciarem novamente. Em 2020, 2021 e 2022, enquanto Musk namorava a cantora canadense Grimes, ela teve 3 filhos com ele. E a curiosidade aqui é que um dos seus filhos foi chamado disso aqui, ó, esse nome estranho aqui que eu nem sei pronunciar. Em 2021, Musk já tinha admitido que o casal já estava semi-separado. O segundo filho que ele já tinha tido com ela foi através de uma barriga de aluguel, que deixa esse caso mais estranho ainda, porque em 2023, Grimes processou Musk sobre a questão de custódia e direitos de um dos seus filhos. Mas enquanto tudo isso rolava em 2021, sim, isso foi exatamente quando Musk teve seu filho com Grimes, ele também teve gêmeos por meio de inseminação artificial com a Siobhan Zilis, a diretora de operações da Neuralink, uma empresa de neurotecnologia fundada por ninguém mais que Elon Musk. E para deixar a situação mais bizarra ainda, ele teve mais 2 filhos com ela em 2024 e 2025, inclusive, novamente, um desses filhos foi por barriga de aluguel. Em 2024, seu 13º filho nasceu, enquanto Musk ainda estava com a Siobhan, um filho fora do seu relacionamento, mas essa história é muito confusa, porque é nos dito que ele só teve uma relação com ela até o ano de 2021. Só que em 2021 ele também disse, se você lembra, que ele estava semi-separado com a Grimes. É bem confuso mesmo, enfim. Em 2024, a influenciadora conservadora Ashley St. Clair disse no X que criará sozinha um filho que ela teve com Musk, porque ele não considera o seu filho. Ele nem está registrado como pai da criança. Só que depois foi descoberto, por meio de algumas mensagens vazadas, que ela já estava querendo flertar com Elon Musk para conseguir ter um filho dele. A gente vê com tudo isso aqui que o conservadorismo moderno virou apenas entretenimento para refutar os esquerdistas, os progressistas, mas na prática, nada do que é chamado de conservadorismo é realmente seguido. Esses conservadores famosos vivem como os esquerdistas em todo tipo de promiscuidade. Como diz o pastor Joelson Galvão,
Satanás nem sempre vem como um demônio, né, exposto como um monstro, com rabos, com chifres, né, como a esquerda muitas vezes se apresenta ali no movimento woke, né, que é muito claro para a gente que aquilo é de Satanás, mas Satanás também às vezes vem todo arrumadinho, vem um terninho, barbinha, falando em valores cristãos. Então ele leva para si as pessoas que já amam esse mundo e ao mesmo tempo, de forma sutil, Satanás também leva para si as pessoas que dizem amar a Jesus de alguma forma. Eu agora vou abordar 4 argumentos que podem fazer contra esse vídeo e ao mesmo tempo vou estar abordando aqui por que o conservadorismo sem Cristo está morto. Primeiro argumento: alguns vão dizer que essas mães solteiras, esses filhos sem pai, terão uma fortuna por causa de questões legais. E eu tenho certeza que alguns desses filhos são privilegiados por serem recheados de dinheiro desde que nasceram, né? E que suas mães também devem viver vidas de luxo. Porém, temos algo de muita profundidade por trás disso tudo. A gente sabe que existem tantas e tantas famílias, ou melhor, famílias destruídas em Hollywood, que têm tanto dinheiro e são tão corrompidas, completamente desestruturadas e imorais. E algumas dessas famílias até têm pais relativamente presentes ali. Mas esse nem é o caso de Elon Musk, que deixa esse caso ainda pior. Então, se você é cristão e entende a verdadeira estrutura fundamental da família, também irá entender que o dinheiro não resolve o abandono. Você pode dar milhões de dólares para o seu filho para tentar compensar a sua falta de tempo com ele. Ele terá dinheiro de fato, mas não terá um verdadeiro pai. Um pai que vai estar presente ali. E é claro que um pai tem que trabalhar e sustentar a sua família. Tudo isso é válido e correto de acordo com a Bíblia. Porém, lembre-se aqui que além de Elon Musk ter tantas empresas gigantes, é dito também que, por exemplo, ele é o melhor dos jogadores de um videogame aí da internet famoso. E também é claro que ele ama passar horas de seu tempo no X debatendo calorosamente contra os seus adversários. Com tudo isso em consideração, você realmente acha que ele passa algum tipo significativo de tempo com seus filhos? Principalmente quando lembramos que são 14 deles. Então, não é à toa que já vemos os frutos de um pai desviado da sua casa, longe da sua casa, quando um filho quer ser desassociado totalmente do pai e da pior forma possível, né, se chamando de uma trans. Segundo argumento que temos aqui é que alguns vão dizer que, Felipe, o que você espera? Assim é a vida desses bilionários. É normal eles terem amantes, vários filhos perdidos e tantas outras práticas, no mínimo, questionáveis. E eu diria que, o problema desse tipo de argumento é que normaliza o pecado. A gente se acostuma com o pecado. Essa é a solução para a situação social e política de um país? É isso que a gente quer? Idolatrar pessoas como Elon Musk e passar o pano para todo tipo de imoralidade que ele comete e, ao mesmo tempo, ser hipócrita e condenar os esquerdistas pelas mesmas práticas? Isso, meu amigo, não trará qualquer tipo de solução para a sociedade. Você só criará uma sociedade mais problemática ainda, onde o pecado não é tão escancarado como, por exemplo, o pecado da esquerda, mas o pecado é escondido. Você cria uma sociedade com um monte de fariseu caminhando devagar para o inferno. Terceiro argumento, alguns vão dizer que Elon Musk está apenas praticando o que prega, né? Quando ele prega sobre o problema da depopulação do mundo. E ele sempre fala sobre o problema grave e real, sobre a falta de crianças nesse mundo. E eu concordo com ele, de fato. Ter filhos hoje é visto como algo negativo, mas a verdade é que isso é uma bênção. E ele realmente tenta ser coerente e praticar o que ele prega. E eu gostaria muito também que cristãos pensassem assim, né? Pensassem em ter mais de 1, 2, 3 filhos no mínimo, né? Porém, por um outro lado,
o pragmatismo do Musk, né, através dessas barrigas de aluguel, só porque o cara pode pagar por isso, então o cara vai correr atrás disso. O cara tem vários filhos fora do casamento e tantos relacionamentos que ele teve que foram confusos, e casamentos e famílias que foram destruídas por esses atos, né? Imagina a confusão na cabeça dos filhos também, com tantas famílias, com tantas mulheres. Isso tudo aí não resolve o problema do mundo. Isso aí, na verdade, só piora ainda mais a situação e a estrutura familiar que tantas pessoas têm ao seguirem esse tipo de prática. Então, o que adianta você tentar resolver o problema da depopulação enquanto você advoga indiretamente com a sua vida o adultério, a promiscuidade, a soberba, a cobiça e tantos outros pecados? Você está trocando um planeta que tem menos pessoas, que é algo horrível para a sociedade de fato, por um mundo cheio de pessoas promíscuas, e soberbas. E parece que a gente aqui esquece quanto o divórcio, a traição e a promiscuidade é péssimo para qualquer um filho abandonado pelo pai. Então, crescer sem um pai é a raiz da maldade do mundo em que vivemos hoje em dia. Não é à toa que vemos tantos jovens confusos porque nunca tiveram uma influência masculina cristã na vida deles. E eu não estou aqui falando de apenas ter uma barbinha, se declarar conservador pela internet, mas ser um pai presente, ser um pai de verdade, um pai que não vai trair a sua esposa, um pai que não vai trair a sua família, um pai que não vai abandonar os seus filhos e a sua mulher. E o último argumento, o quarto argumento, e depois a gente vai para as considerações finais, é que vão dizer que o Elon Musk fez muito bem para o mundo com as suas empresas. E de fato, Elon Musk ele providenciou muitas coisas que foram proveitosas para o mundo. Ele fez várias doações em tempos de calamidade, mas tudo isso não deveria ser pretexto para a gente simplesmente ignorar, passar o pano para os seus pecados que também impactam o mundo de duas formas. Em primeiro lugar, ele está destruindo as famílias. Em segundo lugar, ele está normalizando o pecado em um sentido público também. Muitas pessoas conservadoras, famosas, parabenizam essas moças pelos seus bebês e o próprio Elon Musk como pai. E é claro que a gente deve comemorar a vida, Mas vai além disso. Essas pessoas acham que isso virou algo normal. Essas pessoas não criticam mais conservadores que vivem de forma promíscua, mas são hipócritas ao quererem culpar somente a esquerda por casas abandonadas pelos seus pais. Entende aqui o problema? Então a gente precisa ter um pensamento mais crítico. Precisamos expor o mal, o pecado, pois sem essa exposição do pecado, não há motivos para alguém querer a salvação em Cristo, aquele que também devemos expor. E agora, finalmente, eu vou apresentar para você o remédio desse conservadorismo podre, desse conservadorismo morto sem Cristo. É isso que está faltando hoje em dia, A justiça de Deus sendo promovida. As pessoas abrem os olhos quando qualquer um erro acontece do lado da esquerda e fecham os olhos completamente para o erro mais grotesco da direita. O brasileiro ele ama criar essa falsa dicotomia em todos os aspectos. Então ninguém pode falar mal de qualquer coisa se alguém for conservador, se alguém for de direita. E lembrando que o Elon Musk faz pouquíssimo tempo que ele veio para o outro lado, para o lado da direita. Leve isso em consideração também, Então não me levem a mal, A gente tem muito que condenar o que acontece na esquerda, de fato. Mas não podemos esquecer de influenciadores de direita que odeiam a Cristo, seja com as suas palavras ou seja com seus atos. E parece tantas vezes que a gente esquece o quanto Deus odeia a injustiça. A gente realmente acha que Deus vai nos abençoar através de políticos ou influenciadores que são hipócritas. E a carência dessas figuras influentes que defendam valores tradicionais cristãos levou a um mundo cheio de fariseus, de hipócritas.
gente que finge defender a família, mas que no final das contas não vive o que prega. E o caso do Elon Musk prova isso. Então não coloque a sua confiança em políticos ou influenciadores, sejam de esquerda, sejam de direita, eles não vão salvar o país. E caso um dia esses caras forem vistos como salvadores do país, aí sim nós devemos então começar a rasgar as nossas vestes e a orar, porque isso demonstra a tamanha cegueira espiritual e a idolatria que um país alcançou. Quem realmente pode salvar o país é um ser de qual muitos conservadores vão falar a respeito, porém é o mesmo ser que eles odeiam com seus atos corruptos, promíscuos e hipócritas. Somente Deus pode salvar uma nação. Então vamos lutar por um mundo no qual o verdadeiro evangelho reina, não farisaísmo, não moralismo. Vamos lutar pela justiça bíblica, pela lei de Deus reinando em uma sociedade. Porque o que adianta você ter todas as armas para refutar os esquerdistas, mas viver hipocritamente? O que adianta o capitalismo que, sim, gera muita riqueza e benefício, só que a verdade é esquecida e a morte espiritual reina? O que adianta isso? O que adianta você ter todo mundo se você perder a sua alma? O que adianta você ser um conservador e ir para o inferno? O que adianta você ter o conservadorismo em um mundo sem Cristo?